Fábio, então a gente sabe que o estado de Rondônia é um estado que tem o seu perfil pecuarista muito característico, que é bom. A agricultura está entrando para trabalhar em paralelo com a pecuária. Hoje a gente sabe que tem desenvolvimento de indústrias de etanol aí, a cultura do algodão está chegando aí na região também. E tem algo que eu achei muito interessante, eu sempre olhava no mapa e não entendia. Mas o estado, ele passou por um processo, não sei se a gente pode dizer ou não, aí a minha ignorância em termos de história, mas ele passou por um processo de reforma agrária. E quando a gente olha o mapa do estado de Rondônia, você vê áreas muito bem delimitadas. E eu sei que foi Oscar Niemeyer que fez esse processo de demarcação junto com o exército. E aí quando a gente está em Rondônia e ouve o produtor, um representante aí do Sindicato dos Produtores Rurais, ou até mesmo, se eu não me engano, eu acho que a ProSoja aí, Rondônia, está começando a se desenvolver forte também. As pessoas falam, professor, Rondônia pode quadruplicar, quintuplicar a produção de grãos, assim, de uma safra para outra. Essa divisão, ela funciona bem hoje, isso está muito bem demarcado e há mesmo essa possibilidade, Fábio, da agricultura crescer muito rápido aí em Rondônia. E por que não cresceu até agora? O que está faltando? Rondônia, eu acho que era um estado mais marginalizado, vamos dizer assim, marginalizado no sentido de deixado um pouco de lado. Os grandes, começou lá o Luiz Eduardo Magalhães, depois o Mato Piba, aquela região ali. E até então não tinha um olhar para Rondônia. Se a gente pegar Rondônia, apesar de ele estar situado na região amazônica, ele é um estado de transição. É um estado onde você tem zona de transição de um cerrado para um bioma amazônico. Nessa situação, e eu acho que é a região sua, talvez aí um pouquinho mais ao norte, Alta Floresta, aquela região ali, ela seja semelhante a nós aqui, que é o quê? É o ambiente mais antropizado da região amazônica. É Rondônia. Então, Rondônia é um laboratório a céu aberto. Por quê? Porque se a gente for considerar assim a modificação de uma região em função da entrada da agricultura, é Rondônia. Mas eu gosto sempre de reforçar isso, Rogério, que isso foi incentivado pelo governo. Sim. Foi incentivado lá no final da década de 70, início da década de 80. Se você viesse para Rondônia e o INCRA te desse posse de terra e você não abrisse 80% da área, você não era dono. Então, hoje existe toda essa questão. Eu sou totalmente contra o desmatamento, tá? Deixa eu só reforçar isso aqui, eu sou contra. Mas naquela época houve um incentivo. Então, se você pega Rondônia foi o estado que mais sofreu modificação, antropização do bioma amazônico. Por que eu digo isso? Porque agora começa a ter o avanço posterior ao ciclo da pecuária. Eu nem sei se existe essa expressão, mas eu uso essa expressão dizendo assim que o estado de Rondônia era um estado pecuarizado. Nós temos aproximadamente hoje ainda 6,8 milhões de hectares de pastagem, dos quais estima-se que 60% apresentem algum nível de degradação. Então, basicamente, é um estado de pecuária. Nós temos aí aproximadamente 17 milhões de cabeças de bovinos. Aí, vamos agora para o outro lado, para o lado da agricultura. Nós fizemos um levantamento junto com o professor do Instituto Federal de Brasília, sobreposição de mapa, declividade, temperatura, precipitação, topografia, fizemos uma sobreposição. Pelas nossas estimativas, pelo mapa que apresenta a aptidão para a agricultura, teria em torno de 3 milhões e meio. Se você considerar hoje Rondônia deve bater na casa, o ano passado, uns 550, 600 mil hectares, esse ano Rondônia vai bater uns 700, 750 mil hectares de soja. Ou seja, nós temos que crescer ainda mais 5 vezes o que cultiva hoje. Eu acredito que ele não vai acontecer de forma rápida, mas ele vai ser linear. Eu acredito que Rondônia seja a nova fronteira agrícola do país, em expansão. O que atrai para Rondônia? São raros os casos, como você mencionou, da gente ter veranico. Se você falar de veranico aqui, muita gente nem sabe o que é a definição. A gente fica 7 dias, 8 dias sem chuvas, mas não de ficar 15 dias, 16, 18. Esse ano foi um ano que foi isso com o Brasil, então não se aplica. O que é o problema de Rondônia? É colheita. Aqui muita água, né? Muita água. Só que assim, janeiro a gente já tem assim, bastante noção que janeiro ele vai ficar 15 dias sem chover. Ou vai chover de manhã, abre o tempo e o pessoal colhe. Então, o que é mais fácil a gente adaptar? O número de máquinas para colher ou o tempo?
Então, se o problema é tempo de colheita, põe máquina. Vamos colocar máquina em cima dessas áreas. Agora, por exemplo, está bastante atípico o março. Nós estamos com praticamente 12 dias sem chuva. Isso não é normal. Aqui também. Entendeu? E isso não é normal. Então, hoje, eu andando em algumas áreas, fui dar uma aula prática, o milho já está começando a sentir mais significativamente, então podendo até comprometer aí. Mas se você pegar, por exemplo, a época de plantio muito semelhante de vocês, e esse ano aconteceu aqui, quem plantou em setembro colheu 60, 65, quem plantou na janela, que é outubro, 50, 45, 30, 20, aí varia com a região. E quem plantou em novembro, né, depois do dia 3, tem gente colhendo média de 80, 82, e dando 18%, 20% de avariado. Aí você pega milho. Milho, o ano passado deve ter plantado 200 mil hectares, esse ano já reduz um pouco, porque muita gente perdeu a janela. Então, o que cresceu muito esse ano em Rondônia? Arroz, com preço travado. Preço bom, né? Preço bom e com preço travado, coisa que não era comum para o arroz aqui. Então, travou o preço e já deu uma garantia para o produtor. Falou assim, não, eu vou dar sequência para plantar. Então, muita gente que ia fazer milho acabou fazendo arroz, daqueles que conseguiram plantar mais cedo a soja. Essa condição desse ano aqui foi uma escola para todo mundo. Quem plantou no período recomendado não produziu bem. No Mato Grosso, quem plantou cedo teve muito problema, e quem plantou no final aí teve paciência de esperar um pouco mais, colheu bem. É isso que ainda faz o Brasil ter uma safra recorde. Mas você falou algo em torno de 3,5 milhões de hectares passíveis de ser plantados aí em Rondônia. Uma das características... É isso, Fábio? 3,5 milhões? É isso. Gostaria de reforçar em áreas de pastagem que apresentam algum nível de degradação. Sem necessidade de derrubar uma árvore. Rondônia é um dos estados aí que tem uma das maiores áreas preservadas do Brasil. E tem um ponto interessante que chama-se Porto Velho. Nós temos uma saída para o oceano bem aí ao lado, com uma rota muito bem disposta e boas estradas, e se bobear daqui a pouco ferrovias para levar essa produção para fora, e saindo pelo Nordeste aqui, que acaba economizando algo em torno de $4 por tonelada, 4 a 5 dólares por tonelada, o que é um rendimento muito bom, né? Economia de frete e lucro para o bolso do produtor. Então, se a gente observar aí, tecnologias estão sendo desenvolvidas, testadas e comprovadas. Um estado que o uso de sementes ele é praticamente a metade do que o resto do Brasil usa para poder plantar. Níveis de produtividades muito bons. E outra, uma integração real de lavoura e pecuária, porque nós vamos utilizar áreas de pecuária que têm variações nos níveis de degradação. Então, quando você traz a agricultura, você reforma esse pasto e trabalha com essa dupla utilização, ou seja, você consegue fazer 2 safras em um ano, e se possível aí até uma 3ª safra de boi, numa pastagem muito mais recuperada, com uma capacidade de unidade animal muito maior por área. Então eu digo, Rondônia é um gigante adormecido, Fábio. A hora que todo mundo começar a olhar para esse estado com um pouquinho mais de zelo, eu tenho certeza que nós vamos chegar aí nesses 3,5 milhões, 4 milhões de hectares plantados com grãos e também utilizados com um ganho aí de produção pecuária, com uma das melhores carnes do país, né? Isso sem falar, Rogério, assim, a gente deu um foco na soja, no milho, isso sem falar do potencial de cafeicultura, que é o segundo maior produtor de café canéfora, isso sem falar da produção de cacau, né? Então, Rondônia, eu gostei muito da expressão que você usou lá no começo, é uma pujança. É um estado, assim, o hino de Rondônia ressalta muito bem o que é o desenvolvimento de Rondônia, os desbravadores de Rondônia. Exato. Então eu vejo que Rondônia lógico, a gente precisa trabalhar algumas coisas mais, a logística precisa melhorar também, eu acho que o acesso pela 364, que é a BR que vai finalizar lá no porto, em alguns trechos dela, ela precisa ser melhorada, no mínimo duplicado, ou uma 3ª via para melhorar esse escoamento, porque nesse período agora, que a gente começa aí de janeiro até mais ou menos abril, se você ficar atrás de 20 carretas ali, dependendo do município que você pegar, você vai demorar para chegar no seu destino. Não que isso seja ruim, isso faz parte do desenvolvimento, mas para a mobilidade urbana, como tem várias cidades que passam por dentro, às vezes isso poderia ser melhor planejado. E Fábio, você tocou num ponto aí que o seu xará, o Fábio Marques, que participou do episódio 229, falando sobre cacau, ele nos trouxe um dado muito importante. A cultura do cacau nos estados de Rondônia e do Pará, elas são consideradas
áreas de preservação. Então, o produtor que planta o cacau, a área de produção de cacau, ela, por ser uma planta nativa da região, ela entra como incentivo, como área de preservação. Então, realmente, nós estamos discutindo aqui agricultura e pecuária, agricultura de grandes culturas, mas tem o cacau, tem o café, tem o potencial de produção de hortaliças e outras frutas. A gente tem maracujá, tem a temoia, tem peixe, Rondônia produz bastante muito peixe também, peixe, né? Então, e fora o potencial turístico, né? Sei que tem bons rios para pesca e a turma gosta bastante. Então, esse é o nosso Brasil, né, Fábio? Esse é o Brasil que tá nas nossas mãos e eu digo, se ninguém atrapalhar, já tá bom demais, viu? Bom demais.